pô, trabalha com palestra e tal, e tu vai na empresa, incentiva, defende o transporte público, né, o uso do transporte público, de transportes, enfim, alternativos, né, mobilidade ativa e tal, e aí tu sai da palestra, pega teu dinheiro, põe no bolso, entra no teu carro e vai embora. É meio incoerente isso, né? Então eu comecei a me organizar para poder viver sem precisar do carro. Inclusive a mudança para cá, né, mais para o próximo centro, foi uma dessas organizações. Assim, né? A gente morava na Zona Sul antes, na Cavalhada. O nosso transporte, vamos combinar aqui, que tá sem vergonha. Né? E aí eu digo, não, eu vou me organizar para morar mais perto do serviço. A esposa trabalha no centro aqui, eu trabalho ali na Zen. Os dois, bem no meio para os dois, os dois vão andando para o trabalho. Então agora tá uma maravilha. Eu faço tudo andando, tudo de bicicleta. E é legal, tu falou isso, né? E quando a gente fala trânsito, a primeira coisa que vem na cabeça é carro, né? Sim. Sendo que, na verdade, daqui a alguns anos, e não vamos muito longe, daqui a 10 anos, 20 anos, cara, eu acho que vai ter não tanto carro assim. Talvez aqui no Brasil, nossa realidade, acho que demore um pouco mais, né? Até pela questão da nossa cultura, né? Antigamente tinha até aquele slogan do posto aquele, né? Sim, do posto Ipiranga. Apaixonado por carro como todo brasileiro, né? Então a gente tem essa cultura assim, muito carrocentrista, muito forte, né? É uma relação do brasileiro com o carro muito forte. Mas eu acredito que não tem saída, né? Não tem escapatória. A gente vai ter que se libertar do carro. Mas sabe por que eu sou um pouco otimista nesse sentido, cara? Porque a balada segura nos trouxe uma coisa que talvez poucas pessoas acreditariam, que é conseguir mexer no comércio. Sim. A balada segura mexeu no comércio, mexeu no comerciante. A gente dava aula de noite na faculdade aqui, saía, no barzinho, depois pegava o carro e saía. Essa galera por um tempo continuou fazendo, mas isso foi diminuindo. Os próprios postos de gasolina, né? Que a galera se reunia no posto pra beber. Ipiranga tinha uns postos gigantes ali, né? Hoje em dia a galera não vai. E aí o que acontece? Por que eu sou tão otimista nesse sentido? Porque eu acho que o centro, ele já está dentro dos bairros. Eu me mudei também, eu morava na Zona Super da Cavalhada, ali na Coronel Sul, ali por ali, sabe? Bem pertinho, né? Até tem um amigão meu que trabalha em PTC também, que é o Pablo, bem baixinho. Sim. Parceria de infância, cara. Gente finíssima, assim. E aí eu me mudei agora. Eu fui pra mais longe, eu fui pro interior da Zona Sul. Eu fui, lá pra Ípica. Sim. Lá pra Ípica. Mas também por opção. Porque por muito tempo eu trabalhava na Zona Norte, né, Rodrigo? E eu tinha que me deslocar até onde eu moro, né, na Coronel Massu. Cara, era 1h15. Era 1h15 pra ir, 1h15 pra vir. Era 2 ônibus, ou então de carro. Eu ia de ônibus, porque daí eu aproveitava o ônibus, aí entra que eu levo para as aulas. Eu ia lendo. Eu ia estudando, né? E aí o que acontece, né, cara? Hoje em dia, tu já tem nos bairros lugares que tu pode frequentar sem o carro. Sim, descentralizou um pouco a cidade. E hoje, tu não vê mais os comerciantes reclamarem tanto que nem reclamavam, porque eles também tiveram que se reinventar. Sim. Hoje eles focam mais no público tu é daqui, o bar é daqui, ele foca no público daqui. Hoje em dia tu tem um avatar, tu tem um público ideal, tu sabe que é teu público, tem uma série de formas de mensurar isso, né? Sim. Então eu sou otimista, cara. Eu acho que 2030 não, mas acho que até 2040 eu acho que a gente vai ter menos carro do que... Não menos carro que a Europa, mas assim... Mas menos carro do que muitos acham, assim, sabe? Eu acredito também. A tua mudança de comportamento é uma prova disso. É uma prova, com certeza. É uma prova disso. E foi legal uma frase que tu olhou, foi uma frase que tu disse num dos teus vídeos, que tu disse que tu conheceu mais, né, a cidade. Tu te relacionou muito mais com a cidade, né? Com certeza. E eu aproveito Papo com Café é genuíno. Tô aqui com o Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por agradeço o convite. Por aceitar o convite, tá te comunicando com instrutores de trânsito, diretamente, né, indiretamente, os que também vão ser instrutor, estão fazendo curso ainda.
E a gente vinha aqui batendo um papo, tomando um café, né? E eu queria que, de antemão, tu falasse por que tu passou a conhecer mais a cidade depois que tu Então, que tu te desfez do carro, né? uma coisa interessante que eu uso sempre de exemplo, né, para justificar, né, esse meu abandono, né, do veículo, é que quantas vezes a gente, estando na carona de alguém, ou mesmo a pé, né, a gente andando pelo bairro ou em alguma rua, né, pela qual a gente é acostumado a passar frequentemente, porém dirigindo, né, a gente se dá conta de, olha só, aqui tinha uma loja tal, né, olha essa banca que eu nunca tinha visto, ou tem uma padaria, não sei do que, né, por quê? Porque muda a nossa relação com a cidade. Tu começa a viver a cidade de uma forma que dentro do carro tu não vive, né? Dentro do carro tu utiliza as vias muito mais como vias de passagem mesmo, do que pontos de contato, de encontro, né? Coisa que com a bicicleta ou mesmo a pé tu passa a viver diferente, né? Então isso foi uma das coisas assim que me abriu, né, os olhos para essa relação, né, da cidade sem carro. E outra coisa também, uma experiência muito bacana que eu tive, que eu sempre conto, foi numa viagem que eu fiz para o Nordeste, quando eu conheci Porto Seguro. Eu conheci lá uma modalidade de negócio que eu nunca havia ouvido falar, que se chama multipropriedade, ou propriedade fracionada, tem vários nomes na verdade, que nada mais é que o quê? É uma propriedade que, em vez de comprar um imóvel inteiro, né, tu compra um período de tempo nesse imóvel. Então tu compra uma cota e essa cota te dá direito a um período de tempo nesse imóvel. E por um valor bem mais reduzido, né, obviamente, do que se tu comprasse o imóvel inteiro. E aí, cara, aquilo me abriu assim a mente de uma forma assim que eu comecei a rever a minha forma até de consumir, né? Cara, por que eu vou pagar um negócio, um carro, né, por exemplo? Meu carro eu usava praticamente só fim de semana, né? Porque na época, né, enquanto a gente tinha isenção ainda, porque hoje a gente não tem mais, né? Mas na época eu tinha isenção de transporte público, então eu andava só de ônibus. E aí eu pagava para deixar o carro guardado, porque no condomínio onde eu morava não tinha estacionamento, então eu tinha que pagar uma garagem fora. E aí eu comecei a pensar, cara, isso não faz sentido, eu pagar para deixar o carro guardado. E fim de semana, quando eu usava efetivamente o carro, né, por mês eu gastava ali em torno de, na época, 350 reais de gasolina. E aí um dia, eu não me lembro por que fator, eu fiquei um tempo sem carro, acho que estragou ou bateu, sei lá, não lembro ao certo. E aí eu passei a usar aplicativo. Né? Passei a usar aplicativo e eu não gastei 200 reais no mês. Eu digo a família, claro. A família toda, a gente não gastou juntos 200 reais. E eu digo, não faz sentido. É muito mais barato e muito mais cômodo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu saí, depois de vender o carro, foi na despedida de uma cunhada minha que foi pro Canadá, foi morar no Canadá, então ela convidou o pessoal para um bar e tal, né? Tomar uma coisa e se despedir. E a gente foi de Uber, eu e minha esposa, e eu tomei um chopp, cara. Eu não lembrava mais que gosto tinha chopp. Porque o cara tá sempre dirigindo, né? Então tu não bebe. Cara, eu voltei numa facerice, assim, pra casa, que eu parecia uma criança, assim, sabe? E aí, dali em diante, eu botei na cabeça, cara, não quero mais carro. Não quero porque eu não preciso. Aí muita gente me perguntava, mas como é que tu te organiza, né, tal, viagem, coisa e tal. Cara, é basicamente a mesma coisa. A única coisa que tu não tem é aquela questão assim, eu tô aqui em casa, hoje, bobeira, vamos pra serra. Vamos, pega o carro, bota as coisas. Tu tem que te programar um pouquinho antes, né? Porque aí depende de tu ir lá, alugar e tal, né? Reservar e tudo mais. Mas, do contrário, é tudo igual, não muda nada. E olha só, gente, eu comecei esse papo diferente, né? E acho que o Papo com Café tá dando tão certo e as pessoas têm gostado tanto porque a gente começou a conversar, começou a rolar um assunto bacana, um assunto bem leve, tranquilo.
E eu nem pedi para o Rodrigo se apresentar. Foi proposital, eu não queria interromper uma vibe que a gente estava falando exatamente disso, né, Rodrigo? E eu acho que quando a gente programa muito, a gente perde um pouco disso, dessa naturalidade, né? E os instrutores que dão aula, eles também têm isso, né? Se eles programar muito a aula, se for uma aula muito engessada, eles acabam perdendo aquele brilho no olho, né? Porque tu perde a tua criatividade, né? Eu queria que o pessoal que não te conhece, Rodrigo, eu te conheço já um pouquinho, né? E te acompanho nas redes, né? Tem 2 obras, né? 2 obras. E eu queria que tu te apresentasse para os instrutores, cara. Basicamente, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas de Souza. Eu originalmente sou agente de trânsito, né, da IPTC, um órgão gestor aqui de Porto Alegre, desde 2009, né, e em 2014 me formei em psicologia pela Unicinos, e no ano seguinte, 2015, fui convidado a fazer parte da coordenação de educação para a mobilidade, né, do mesmo órgão, onde eu trabalho até hoje, né. Então hoje eu não multo mais ninguém, né, eu sempre brinco. Hoje eu só educo. E lá nesse setor, né, que é responsável pelas ações educativas, né, da IPTC, a gente trabalha com todos os públicos, né, desde os pequenininhos, lá da pré-escola até os idosos, né, passando aí por escolas, universidades, CFCs também, a gente tem um trabalho bem bacana junto aos CFCs, ONGs, empresas, enfim, né, as mais diversas instituições. Então a gente trabalha praticamente com todos os públicos, né? E como eu digo sempre, uma cidade do tamanho de Porto Alegre, que hoje tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, né? Nós somos 15 agentes lá no setor, trabalhando só com educação. Então é uma tarefa sobre-humana, né? Tu atingir toda a população. Então algo que a gente sempre busca, e acho que hoje aqui não vai ser diferente, né, com a tua audiência, é estar formando multiplicadores, né? Para que a gente juntos possa, de fato, né, pelo menos tentar mudar essa realidade tão triste que a gente vê diariamente no nosso trânsito. Deixa eu te perguntar, tu estava falando, né, e aí das ações que vocês fazem, vocês são 15. Faz tempo já, né, e a gente trabalha com o CFC há bastante tempo, e eu me recordo que lá no início, acho que antes até de 2009, nós tínhamos em um dos CFCs que eu atuava, nós tínhamos uma ação que nós ia para a noite, né? Principalmente na semana do trânsito, mas a gente ia para a noite, onde a gente levava garrafas de água ou copos de água que a gente conseguia, geralmente do DEMAI, né? Ou algum mercado que nos doava, e a gente chegava na mesa e dizia que ia pagar a saideira. Né? E aí eu me lembro do Diego, que participava, deve estar até hoje ainda, né? Diego é o nosso coordenador. É o coordenador, eu me recordo muito bem assim, dele. Tem uma outra menina, cabelinho crespo, também, que eu não lembro. Luciane. Também é muito claro, assim, né? E essa parceria, ela ainda existe. Vocês em 15 conseguem, junto com parceiros, atingir mais ou menos assim, não sei se tu vai lembrar em números, em dados, 1 por mês, 2 por mês, visita, não? Como é que faz para fazer junto e acrescentar a parceria do trabalho? Ótimo. Então, eu até tenho alguns dados assim, para te dar, porque casualmente eu sou responsável pelos relatórios, né, de ações do setor. Então eu faço o fechamento ali. Não combinei com o Rodrigo, quase deu um carrinho nele agora. Né? Não, mas tranquilo, a gente tira de letra. Mas o que eu posso te dizer assim, nosso alcance anual é em torno de 20 mil pessoas, né? Contando todos, pensa que só em projetos nós temos em torno de 11, 12 projetos diferentes, né? Projetos para escola, para empresa, para universidades, para CFCs, para público idoso, então, né, é praticamente um agente para cada projeto, né? Então é bem difícil mesmo assim, da gente conciliar todos esses projetos, todos esses públicos, né? E em torno de 600 a 800 ações por ano, bastante, todos esses projetos, né? Então é um trabalho bem intenso, assim, né? Quem pensa assim, até muitos colegas, né, que não conhecem muito o trabalho assim, da fiscalização,
e de outros setores também pensar, o pessoal da educação vai fazer teatrinho lá nas escolas, né? Se escondendo. O Azulito, né? A gente tem o nosso mascote, que é o Azulito, mas só quem tá lá no dia a dia, assim, conhece a barra que é trabalhar com educação, com todo esse público, né? Toda essa gama de projetos, assim. E eu entrei nessa parte de educação para a gente falar um pouquinho do Rodrigo enquanto um ser humano, mas enquanto também um condutor, porque por mais que tu não tenha carro, tu é habilitado, enfim, né? Tu, pelas ações que vocês praticavam, tu modificou muito o teu comportamento? Tu diz as ações educativas? Porque assim, tu vai numa escola, tu vai numa empresa, né? A gente até falava um pouquinho antes, mas assim, tu saía dali, em algum momento tu ficava pensando assim, isso te fez modificar, Com certeza. Só para começar, assim, para te dar um panorama geral assim, do que era o Rodrigo antes da EPTC e depois. Quando eu entrei na EPTC, eu estava há pouco tinha começado o curso de psicologia, né? Há uns 6 meses, eu acho. O meu sonho era me formar para tentar PRF. Né? Então eu era um Rodrigo eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, né? Tinha uma moto, era solteiro, não tinha filho, né? Queria fazer curso de batedor, aquela coisa, né? E eu brinco sempre, eu só não me matei com aquela moto porque não estava na minha hora, hein? Eu passava mais tempo deitado no asfalto do que em cima da moto. E para mim foi muito bom assim, ter entrado, ter ingressado na EPTC, na fiscalização, porque tu começa a ver as coisas feias na rua, né? E aí eu comecei a ver aquilo de cara, isso não é para mim, eu não quero isso para mim. E bem na época conheci minha esposa, minha atual esposa e tal, então tu começa já a pensar em família, né? Uma perspectiva mais de futuro. E aí eu digo, cara, eu vou me desfazer dessa moto. Aí não deu 6 meses e eu vendi a moto. Né? Isso já foi um grande passo assim, para mim. Porque ao mesmo tempo que eu me desfiz da moto, né, eu comecei a rever comprei um carro, mas comecei a rever alguns comportamentos em mim também. Né? E quando eu passei para educação, então 2015, aí nem se fala, né? Mudei da água para o vinho, aquela coisa que a gente conversava, né? De coerência, né? Eu não posso ir lá numa palestra, numa empresa, né? Num CFC, pregar algo que eu não faça, né? Sair na rua, entro no meu carro e faço o contrário do que eu estou ensinando. Né? Então eu comecei a me policiar muito mais no comportamento do trânsito, mas no sentido de também dar o exemplo, né? Porque, como diz aquele ditado, né? Como é? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Exatamente. Então, acho que mudei completamente. Assim. E eu fico imaginando, e aí a gente falou do eu, né? A gente tem visto, né, algumas mudanças, né? Mudanças estruturais no código, né? E acho que o futuro cada vez mais continuar mudando, porque precisa de fato. E a gente tem uma mudança de acidente para sinistro, né? Uma mudança, e a gente chama uma mudança, poucos falavam em sinistro, a não ser seguradora, acho que vocês também lá, né? Quem é mais da área assim, mas no geral é acidente. E eu costumo dizer nas aulas lá, Rodrigo, né? E quem é meu aluno vai lembrar disso, que é para a gente parar de olhar um pouquinho pro lado de fora da janela do carro, né? E isso é a mudança do acidente para o sinistro, né? E a gente faz essa analogia do sinistro. E no teu canal, tu tem conversado bastante com bastante professores. E tem falado bastante sobre comportamento. O que tu tem visto, né? Porque vem pessoas de outros estados também, e aqui a gente está mais regionalizado, o canal é mais visto por instrutores daqui, né? Isso também disparado, o que vai se... eu vou usar a palavra. Isso também é disparado, que se vai combater no Brasil inteiro? Ou a gente percebe mais em alguma região, mais aqui? A gente tem, recentemente, aí, o Penatrans, né, que foi lançado,
que é um plano que ele foi elaborado sobre o Visão Zero, né? Que inclusive fui escolhido para a terceira turma, agora estou terminando o curso, né? Que foi oferecido pelo Senatran. E esse Visão Zero ele traz uma sacada que eu acho muito importante, que é justamente a de tirar o peso de toda a responsabilidade do acidente ou do sinistro, né, só do condutor. Ele compartilha essa responsabilidade com toda a sociedade. Né? E eu acho que é essa a grande sacada. Assim. Eu tenho uma palestra que eu faço uma analogia às guerras mundiais com a guerra do trânsito. Né? E eu termino essa palestra dizendo que enquanto a gente continuar achando que o inimigo está no carro ao lado, a gente infelizmente nunca vai ganhar essa guerra. Né? Porque justamente isso que falou, o inimigo sou eu mesmo no trânsito. Né? São as minhas atitudes, o meu comportamento. Então, a partir do momento que cada um começa a rever essas atitudes e comportamentos e começa a aceitar a sua responsabilidade para um trânsito melhor, eu acho que é aí que a gente começa a, de fato, mudar o trânsito. É muito fácil a gente terceirizar a culpa, né? Queria falar sobre isso, inclusive. Isso, tem uma dinâmica que eu levo sempre nas minhas palestras, onde eu procuro interagir com o público e perguntar, pessoal, essa rua que passa ali na frente, ali, ó, de quem que é essa rua? Quem é o dono dela? Muitas pessoas falam, essa rua não é de ninguém, né? Ou é da prefeitura, do estado, né? Do governo. Eu digo, não, essa rua é nossa. É minha, é tua, né? De quem está assistindo, essa rua é de todo mundo. E é assim que a gente tem que cuidar dela. Né? É assim que a gente tem que se portar, como se de fato ela fosse nossa. Não como é de ninguém. A gente sabe que o que é de ninguém acaba né, virando... as pessoas ou terceirizam esse espaço, né? Ou melhor, privatizam esse espaço. Né? Ou então tratam como se de fato não tivesse dono, então eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então eu acho que é um pouco disso. Assim, né? Tu também achava, muitas coisas que eu vou te falar são trechos teus, que a gente vê e escuta, né? Tem uma palavra e uma expressão muito grande que é a indústria da multa. Quem nunca escutou isso? Sim. Né? E eu tenho certeza que nós, instrutores de trânsito, e aqui eu me incluo, fomos assim, e defendemos isso muito fortemente junto aos novos condutores, porque ali também existe uma mudança cultural, né? Ensino de adultos, a gente fala de andragogia, ele já traz uma vivência do pai, da mãe, o pai que na época tirou a carteira, não sabe usar cinto, então isso vem vindo junto com ele até que ele para dentro do centro de formação de condutores para que o instrutor teórico, em 45 horas de aula, consiga pelo menos plantar algumas sementes, né? A gente diz que pulguinha atrás da orelha. A gente não consegue mudar o comportamento em 45 horas, mas a gente consegue no mínimo deixar. Será? O cara. Será? Né? O cara incomodado, né? E aí entra onde tu acha que essa tua fala, né? Ou esse jargão, né? Ou essa fala tão conhecida pela sociedade pode com que nós, instrutores, fortaleça que isso não é verdade. Perfeito. Que bom tu ter tocado nesse assunto. Eu sempre digo que faço analogia, né, da responsabilidade do instrutor, né, informar condutores exemplares. Né? Eu acho que isso é tão difícil quanto tu ensinar medicina para um universitário que chega à faculdade sem saber ler nem escrever. Né? É quase impossível. Né? Se a educação para o trânsito, né, assim como preconiza o CTB, começasse lá nos anos iniciais, né, esse trabalho do instrutor seria muito mais fácil. Né? Esse aluno chegaria praticamente pronto no CFC, de repente poderia até se ater mais à parte prática, né, de condução mesmo, do que de legislação, enfim. Mas eu acho que esse jargão, então, que inclusive deu nome ao meu último livro, né, A Indústria, Percepções de um Agente de Trânsito, ele pode se aplicar quando a gente fala de um sistema. Né? O sistema de formação de condutores hoje no Brasil,
ele parece sim uma indústria da multa, né? Por quê? Porque tu larga um condutor na rua praticamente cru, né? Praticamente sem conhecimento, né? Ou pelo menos o que ele poderia ter, né? Se essa questão da educação fosse como a gente mencionou. E isso leva a um caminho que é quase uma rua sem saída, né? Eu digo sempre, tem um artigo que eu escrevi falando sobre a fiscalização através de câmeras, né? Seria como se tu fosse jogado por uma rua sem saída, né, pela sinalização, e aí ao retornar tu é multado por uma câmera por estar transitando na contramão. Tá, mas eu fui levado a isso. Então, acho que nesse sentido, talvez a gente possa aplicar esse jargão da indústria da multa. Mas no que diz respeito assim, à atuação mais especificamente dos agentes, né, isso é uma falácia, né? Porque, como eu digo sempre nas palestras, vocês acham que se eu tivesse algum benefício financeiro, né, alguma comissão, eu estaria aqui agora falando com vocês, né? Eu estaria na rua enlouquecido, né? O Natal chegando aí agora. Muita gente fala isso, né, cara? Eu já ouvi falar que o meu... Não, é que assim, o meu amigo disse que o meu amigo... O primo do meu vizinho. Ele ganha, ele tem que chegar com o bloco preenchido. Para te ter uma ideia, eu digo sempre eu dou sempre esse exemplo. Antes de vir para a educação, eu trabalhei 5 anos no plantão noturno, né, de madrugada, na fiscalização, da meia-noite às 6 da manhã. Claro que o fluxo de veículos nesse horário é bem menor do que de dia, né? Então, tu encontrar uma autuação muitas vezes é mais difícil, né? Mas para vocês terem uma ideia, eu fui transferido para a educação no mês de setembro de 2015. Um dia, por curiosidade, assim, já uns 3 meses depois de estar na educação, eu encontrei meu talão de autuações no meu armário. Na época era talão, agora é tudo... online, né? Isso, agora é tudo pelo aplicativo. E aí eu fui olhar, por curiosidade, quando era o último auto que eu havia feito no meu talão. Era do mês de maio, ou seja, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu estava 4 meses quase sem autuar. Ou seja, para alguém que tivesse algum comissionamento, né, seria quase que ia falência, né? Ia falência. 4 meses sem autuar ninguém, porque, como eu digo sempre, né, entre nós, agentes, a gente diz, o agente de trânsito, ele faz tanta coisa, mas tanta coisa na rua, que às vezes sobra tempo para autuar. Né? Tudo que se possa imaginar que aconteça na rua, desde as coisas mais inimagináveis, como um container de lixo pegando fogo, um buraco sei lá, um buraco se abriu numa cratera na via, até animal solto. Né? Eu digo sempre nas palestras, as pessoas, animal solto, como assim? Né? Pouca gente sabe. Bom, tu é da Zona Sul, tu sabe bem, né? Tem muita fazenda na Zona Rural de Porto Alegre. E volta e meia, inclusive de madrugada, muitas vezes a gente era chamado para recolher cavalo, vaca, uma vez até búfalo. Imagina. Eu nem sabia que existia búfalo. Imagina, né? Tem uma fazenda de búfalos. E um animal desse, de grande porte. Leva para onde? Então, a IPTC ela tem um convênio com um sítio, né? Uma fazenda, enfim, um fazendeiro, que ele tem um caminhão, ele recolhe esses animais, eles são tratados, muitas vezes eles são recolhidos por maus tratos, né? Principalmente esse pessoal agora a gente vê menos, carroça menos, né? Tinha mais carroça, né? E muitas vezes esse pessoal era denunciado e o animal era recolhido por maus tratos, né? Então ele vai lá, trata da medicação e tudo mais, e se o dono não aparece, se eu não me engano, em 1 mês ou 3 meses, não me lembro certo, para reaver esse animal, ele é leiloado, né? Então esse é um trabalho também que a IPTC faz. Né? Legal. Falando da indústria da multa, e a gente falando sobre isso, né, errar é humano. E às vezes, de fato, acontece de algum motorista errar e ser autuado. E logicamente fica bravo quem gosta de botar dinheiro fora, porque não é por uma desatenção minha, eu errei e eu fui autuado. Mas algumas coisas eu até me passo, eu me questiono muito mais, Rodrigo, depois que eu passei a dar aula. Da aula que eu digo, tanto
na faculdade, né, aqui na formação, mas eu passei a me questionar muito mais. Onde antes eu não via tanto problema, e um fato disso são as rotatórias. A gente tem alguns exemplos, e vocês falaram também lá, se não me engano, falaram da Sérgio, eu acho, falaram das rotatórias, da engenharia de tráfego lá. Ele é engenheiro... Me fugiu agora, daqui a pouquinho eu lembro o nome do participante. Mas assim, a gente falou da mudança cultural e foi dando exemplo da faixa de pedestre, a travessia de pedestre, né, em Canela, Gramado, né, que culturalmente isso é forte, aqui não é, né. E aí me vem a rotatória. Lá em Canela, por exemplo, Gramado, tem as rotatórias. E as placas que vêm seguidas das rotatórias não é a R1, não é a placa de pare. É a placa R2, é a placa aquele tradicional, né, de ter a preferência. E Porto Alegre não é assim. Porto Alegre tem que botar semáforo no rotatório, senão o pessoal não respeita. Não, ninguém respeita. É tudo placa de pare. Aí a minha pergunta, eu enquanto curioso, não seria melhor nós substituirmos aquelas placas de pare e botarmos então as de preferência? Já que de fato, eu não estou dizendo aquelas que tu não vê, que dá muito acidente, não é essas. Essa a gente sabe que tem um capítulo à parte ali para seguir, né, a sinalização. Mas a sua grande maioria não é assim em Porto Alegre, né? A grande maioria são rotatórias que tu consegue ter visibilidade e que tu não teria problema nenhum de não parar. De fato, ninguém para. Né? Por que não? Daqui a pouquinho não sei se tem esse estudo para trocar, não. Vou te ser sincero, não sei te dizer também, mas foi bom ter tocado nesse assunto, que eu lembrei de um artigo que eu escrevi há algum tempo, a partir de um vídeo do Fabrício Medeiros, que é uma fera aí na sinalização, aí, um dos caras que mais entende sobre o assunto no país. E ele fala justamente sobre essa diferença, né, da sinalização de preferência e do pare. Né? E assistindo a esse vídeo dele, eu cheguei a duas conclusões, né? Que ou essa utilização se dá por puro desconhecimento, né, do pessoal da área técnica, ou por uma questão de arrecadação, porque se a gente parar para pensar, o valor das multas é diferente. Né? Tu desrespeitar uma placa de pare é um valor e uma a gravidade é outra, porque é equivalente a um semáforo. Exatamente. Então pode ter uma questão arrecadatória, né? E conversando então com o Fabrício, ele disse, cara, eu acho que as duas opções, eu acho que tem gente muito ruim sinalizando as cidades, né? E também pode ser que exista essa questão do valor da multa, né? Mas eu quero crer que seja erro. Que seja erro. Não, daqui a pouquinho, né, Rodrigo? Daqui a pouquinho tem sentido ter a placa de pare. Né? Daqui a pouquinho quem botou ali, isso deve ter um estudo, isso, né, precisa disso, né? Deve ter um sentido ter ali. O que daí, como professor, mais uma vez me questionando se existe, por que isso não é compartilhado? Para que todos então saibam o porquê daquilo. Eu acho que quando a gente deixa mais transparente, a gente consegue educar no modo geral de uma forma mais fácil, né? Com certeza. E tu vai dando aula, né? Dando aula, tu vai ver que tu vai receber cada pergunta que tu não vai saber responder na hora. E isso são coisas que nos fazem refletir sobre, sabe? Porque até então, muitas vezes, a gente tem aquela... Não, é assim por isso. Eu estudei isso, li isso, para mim está muito claro. Mas aí vem uma pergunta que te faz repensar. Eu digo, pois será? Pois eu acho que de repente também tem sentido aqui do outro lado, né? Claro. Sabe que além de psicólogo, eu tenho formação também em coaching e neurolinguística. Né? E a pergunta em todas essas áreas, não só na psicologia, como no coaching, na neurolinguística também, a pergunta ela tem uma importância vital, né? Porque é a pergunta que te desacomoda. Né? Quando tu faz a pergunta certa, ela é capaz de levar uma reflexão tamanha a ponto de, daqui a pouco, até mudar um comportamento. Né?
Um comportamento que tu tinha tão enraizado e aquela pergunta te toca de forma tão profunda, assim, tão, né, fundamental que tu, peraí, né, por que será que eu faço isso mesmo? Né? Não, eu vou começar a rever meu comportamento. Então, uma coisa certa, assim, quando estiver dando aula, uma das coisas assim, que eu quero instigar muito assim, no meu aluno é a questão da pergunta, né? Que faz não só o aluno aprender, mas a gente também. Né? Acho que quando a gente está dando aula, a gente aprende muito mais do que ensina. Bato falou tudo, e a gente que atua na atualização dos instrutores, tem gente que vem atualizar e tem que atualizar a cada 5 anos, né? Isso exige, né, para manter o credenciamento ativo, né? Isso é uma obrigatoriedade, isso já está disposto. E a bagagem que eles trazem para dentro da sala de aula, com certeza eu me atrevo a dizer que eu aprendo muito mais com eles do que eu ensino eles um curso de atualização, por exemplo. Com certeza. Tem 30, 35 alunos, 30, não, é 30. 35 é lá na formação do 30 alunos, que às vezes tu vai somar 5 de um, 10 do outro, 20 do outro, 24 do outro. Olha, dá quase 500 anos às vezes, né? 300, 250, né? E cada um traz uma situação diferente, sabe? Cada um traz uma situação diferente, né, Rodrigo? Isso nos faz refletir. E eu, de antemão, já te coloco à disposição de que tu quiser assistir como participante, né? E conhecer a formação dos instrutores também, a gente fica à disposição, cara. Aproveitar então o convite, claro. Né? Já divulgando o meu canal, né? Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Quero já deixar de antemão o convite também para te receber lá qualquer hora dessa. Esse ano, infelizmente, eu estou com a agenda lotada aí já, mas para o ano que vem aí, pretendo voltar ali por fevereiro, março, né? Vou mantendo contato aí para trocar uma ideia lá no Conect Trânsito também. Gente, tá gostando do canal? Te inscreve, dá um like. Quando tu dá aquele likezinho, só aquele cliquezinho no botão da mãozinha para cima, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele então distribui para mais instrutores de trânsito. A gente tem recebido um retorno, um feedback muito positivo, né, de muitos instrutores, seja mais experiente, instrutores novos. Eles sabem que esse canal ele é feito para eles, né, para os instrutores, é para isso, é para trocar, para conversar, para debater. Em nenhum momento, né, a gente diz, e eu disse, e algum convidado disse que a gente é dono da verdade. Pelo contrário, a gente faz das perguntas e da nossa conversa, a gente procura levar algumas reflexões, né? E uma delas é Doe Sangue. É uma campanha que eu faço, Rodrigo, que eu luto bastante, né? Que muita gente diz que passa mal. Só que muita gente diz que passa mal nunca doou sangue. Então, o convite que eu faço é faça uma vez. Se tu não gostar, se tu não te sentir bem, não doa mais. Mas experimenta, porque tem muita gente precisando, né? A gente passou pela Semana do Trânsito, né? HPS, né? HPS, Cristo Redentor, são 2 hospitais de pronto atendimento, né? Que não importa quem eles estão recebendo, eu acho que ajuda, né? Com certeza. Baita campanha. Tá, gente? Curte, compartilha. Rodrigo, o que é ser agente de trânsito na tua concepção? A gente falou um pouquinho sobre, mas o que é de fato ser agente de trânsito? Cara, eu acho que um agente de trânsito é aquele educador, ao contrário do instrutor, né, que faz uma educação preventiva. Eu acho que é aquele educador corretivo, né? Quando nada mais funcionou, ele vai lá e corrige, porque uma autuação ela tem uma importância, né? Eu brinco sempre, sabendo, né, muitos amigos meus sabendo que eu sou agente, os caras vêm me contar, me reclamar, pô, teu colega lá? Recebi uma multa esses dias. E eu digo, que bom, né, cara? Os caras ficam me olhando, que bom. Desde quando que receber uma multa é bom? Cara, é ótimo. Uma multa quer dizer que tu não se acidentou, tu não te machucou, tu não perdeu a vida, né? Porque geralmente um acidente, ele é precedido de alguma infração, né? Então, se essa infração que tu cometeu, ela não gerou
um acidente, não te lesionou, não tirou tua vida, que ótimo. Tá aqui ainda para contar, né, essa história da tua multa. Aí esse cara ficou me olhando assim, sim, ele já nem deve falar mais nada contigo, né? Hoje em dia ninguém fala mais, mas no início era divertido. E o preconceito? Cara, o preconceito é mais naquele sentido assim pejorativo, né, de estar naquele churrasco assim de fim de semana, o azulzinho, né, e tudo mais. Eu tenho um artigo também, eu conto muita história nos meus artigos, né, e num deles eu conto uma história de um dia que eu fui buscar minha filha na escolinha, ela estava na pré-escola ainda, e a dona da escola sabia, né, que eu era agente da EPTC, ela até já tinha me perguntado uma questão sobre sinalização em frente à escola e tal, que os pais estavam reclamando, conflito com os vizinhos, né, o pessoal estava subindo na calçada do vizinho, estacionando para pegar as crianças, enfim. E aí um dia eu fui buscar a minha filha e tinha um pai lá esperando o filho e falando, né, contando uma história para a dona do estabelecimento. E pelo que eu entendi assim, por cima, assim, pelo que eu peguei, ele tinha recebido uma multa depois de vender o carro. Acho que não fizeram a transferência, enfim, tudo mais. E eu fiquei frio, né? E ela me olhava, assim, volta e meia, né? E eu na minha. E aí daqui a pouco ele, mas tu não sabe que outro dia eu recebi uma multa, olha que absurdo, por não dar o pisca, né? Não dar a seta ali, sinalizar. E eu sempre dou o pisca, né? Quando eu vou dobrar, eu já ligo o pisca automático, não sei o que, é uma coisa que eu já tenho costume. Como é que o cara me multa por não dar o pisca? E aí ele assim, depois que eu cheguei em casa que eu fui ver que a lâmpada ali estava queimada. Olha que absurdo o cara me multar porque a lâmpada... O pisca eu dei, se não estava funcionando eu não tenho culpa, né? E aí ela me olhou assim e eu quase fiz assim, ela tem que reclamar para esse rapaz aí que trabalha em EPTC. Ainda bem que eu acho, não sei se o cara não ouviu, ele não deu bola, ele continuou falando, né? Eu peguei a criança e fui embora. E fiquei pensando naquilo que ele falou, né? O pisca eu dei, se estava queimado eu não tenho culpa, né? Como se a manutenção, né, das condições de segurança não fosse do proprietário, né? Imagina se alguém atropelasse, matasse o filho dele e dissesse assim, eu freiei, o freio aqui que não funcionou, eu não tenho culpa, né? Pensa bem, né? Então, história tem aos montes aí. Né? Tem bastante história? Tem. De colegas? Tem. Nesse último livro, A Indústria, é praticamente só de história. Só de história? É, praticamente só história sobre fiscalização, sobre atendimento de ocorrência, enfim. E é um livro que ele eu busco desmistificar, né, primeiramente essa questão da indústria da multa, né, e trazer também um lado mais humano, assim, desses profissionais, né, fazer as pessoas reconhecerem, né, entenderem que são pessoas, né, que podem errar também, que estão sujeitas ao erro, que têm sentimentos, que têm suas dores, seus amores, né. Então a ideia é aproximar um pouco, né, da população essa categoria. Assim como nós, instrutores, né, e agora passou, né, domingo foi o dia do instrutor, então a gente está nessa semana aí que a gente percebe muitas comemorações e muitos posts nas redes sociais, né, e aproveito aqui, né, continuem sendo, né, esse diferencial para o trânsito. O Rio Grande do Sul é um exemplo de formação de condutor. Isso não é eu que estou falando, né, tem muitos especialistas falando, né. A última fala que me impactou sobre isso é que eu escutei que este era o modelo ideal para todo o Brasil. Infelizmente não é possível, porque as coisas já estão diferentes, mas seria um modelo ideal, né. Então os instrutores fazem parte, e eles também têm essa dor, né, Rodrigo? Com certeza. Porque quando um instrutor está dando aula prática, né, e aí a gente pode falar, né, de uma Borges de Medeiros, né, de uma Ipiranga, de uma Independência, né, de uma Oswaldo Aranha, né, que são avenidas bem movimentadas. Quando o instrutor está dando aula lá, às vezes, o condutor não respeita. E não tem a menor paciência de ficar um pouquinho atrás. Porque o carro está na direita, está andando, né? E esse instrutor tem que respirar fundo, e tu como psicólogo também, né? Quantas vezes vocês lá, né, agentes, não tiveram que respirar fundo
olhar para o lado, tipo assim, cara, conclui para mim esse atendimento, por favor, né? Deve ter acontecido isso, né? Com certeza. E tanto no que diz respeito a conflitos, assim, né? Como no que diz respeito a ferimentos também, né? Eu graças a Deus, assim, eu agradeço todo dia nunca ter pegado nenhuma ocorrência séria envolvendo criança, né? Mas eu acredito que deva ser uma situação bem complicada, assim, principalmente se é alguém da família, né? Existem vários relatos aí já de agentes que foram, né, ao local do acidente atender a ocorrência, chegando lá era algum familiar, né? Então deve ser algo bem difícil assim de lidar, né? E como eu digo sempre, assim, eu acho que vale para os dois casos, né? Tanto para o instrutor como para o agente também, o comprometimento, né, de fazer bem o seu trabalho, né? Porque tanto o cara que tu liberou ali numa blitz ou numa ocorrência, quanto o aluno, né, de CFC, pode ser amanhã depois o cara que vem atirar a tua vida, né, ou de um parente teu, né? Então, eu acho que é muito importante, né, esse comprometimento desses dois profissionais, né? E agora, o instrutor de trânsito, ele cumpre regras, como o agente cumpre regras. Só que esses dois atores do trânsito, né, eles são os que estão lá na ponta, né? O agente está fiscalizando algo tal, que às vezes ele nem concorda, mas ele precisa, porque ele está trabalhando, né? E o instrutor muitas vezes também, às vezes ele precisa, e eu vou usar um exemplo bem simples, né? Muito comum, né? Ou era muito comum os instrutores descer do carro na baliza. Mas isso não pode. E eu sei que muitos que às vezes desce ou descia, não é porque ele quer. É porque o aluno dentro do carro é meio que obrigasse ele a descer do carro. Mas tu não vai descer se na prova eu vou fazer sozinho. E aí vai ele dizer, não, eu não posso descer. Aí ele vai lá no CFC reclamar. Olha, moço, então essa relação é difícil de resolver, né? Com certeza. Essa relação, eu imagino que vocês também, assim como os instrutores também, né? Sim. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo, né, cara? Eu fico bem feliz mesmo, contribuiu bastante. Coloco o canal à disposição sempre que precisar. Os demais instrutores também, tenho certeza que eles gostaram bastante do que eles ouviram aqui, né, do nosso bate-papo bem descontraído, de uma forma leve mesmo, né, não foi combinado nada. E pra gente encerrar, eu queria que passasse uma mensagem para os instrutores de trânsito, cara. Pô, cara, então, acho que, como eu costumo dizer, né, já falei mais cedo, é difícil a gente botar esse fardo tão pesado, né, de tu formar um condutor ideal apenas com aquelas 40, 45 horas aula ali que a gente tem no CFC. Eu faço sempre a analogia como tu formar um médico, né, que chegou na universidade sem mal sabendo ler e escrever, né? Então, queria parabenizar, né, só esses importantes profissionais aí, né, na formação de condutores cada vez melhores. Tenho certeza, né, e falo com propriedade, né, como agente, né, trabalhando aí na rua, a gente percebe que essa nova geração aí tá saindo, tem dado condutores muito melhores, né, do que nós mais antigos, né, muito mais enfim, conscientes, mais respeitosos, né. Então só tenho a parabenizar, né, esses profissionais e que sigam, né, firmes aí, né, nessa missão de formar condutores cada vez melhores. Eu vou deixar, gente, aqui embaixo nos comentários o link das tuas obras, Rodrigo. Das tuas obras. O link do site lá. Do site, vou deixar. Os livros, vou deixar. Artigos, palestras, tudo num lugar Show de bola. Rodrigo, valeu, tá? Obrigadão por ter vindo. Galera, falou? Abraço. Tchau, tchau.